porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou. Os anjos da Assembleia estão Daniel Berg, Gunaving e seus irmãos. Quantos pioneiros ainda estão lutando? Seu abençoando a paz do Senhor, irmã Márcia. Reino de Deus no Brasil chegou, trazendo a doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou. Aleluia. Em uma cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Cada povoado tem uma igreja. O inimigo já perdeu a peleja. Aleluia. A de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho, aleluia. E abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou. A paz do Senhor, os irmãos. Aí estamos preparando uma live. Cidade tem aleluia, tem uma igreja em cada canto desse país, aleluia. E fora do Brasil também. Isso é vitória para o povo de Deus. Uma igreja já perdeu a peleja. O inimigo já perdeu essa peleja aí. Leia de Deus no Brasil chegou. Aleluia. E também dos dons. Qual é os dons que você tem? A porta que Deus abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Aleluia. Abriu, nunca mais fechou. Nunca mais fechou as portas da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E a de Deus no Brasil chegou. Aleluia. Da doutrina e também dos dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Você é rebanho do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor, aleluia. Seu rebanho, olha aí, ó. Deus multiplicando. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, trazendo a doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Você é rebanho do Senhor, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Você que está entrando aí na nossa live, participando de mais um culto da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra aqui para os irmãos, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 28. É uma passagem, irmãos, que eu confesso que quando o Senhor me entregou essa palavra, arrepiou. Por quê? Porque quando Deus fala conosco, Ele não fala somente com as pessoas que estão do outro lado, mas Ele fala também comigo. E eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. E creio que a tua vitória hoje Deus também está te entregando. Toma posse da vitória. Então, 1 Samuel capítulo 28. Bendiciones Javier Burgos, que está assistindo desde o México.
A missionária Márcia está assistindo aí do Brasil, cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul. A Kelly Rodrigues de Capão da Canoa, aí no Rio Grande do Sul também. E eu estou aqui nos Estados Unidos. Você vê como é que Deus é bom. Deus, ele é maravilhoso, que ele alcança a todos. Saul consulta a pitonisa de Endor. Olha só, irmãos. Um rei consultando uma feiticeira. Vou reduzir aqui os capítulos para que você venha entender. Bendiciones, Javier Burgos, de México. Ciudad de Tijuana, em México. Que Deus te bendiga em nome de Jesus Cristo. Então, capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28, versículo 9 em diante. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído a terra dos adivinhos e os encantadores, porque pôs me armas um laço à minha vida, para que me fazes morrer. Então Saul lhe jurou, pelo Senhor disse: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Ou seja, eles estavam invocando um espírito. Saul, rei de Israel, que estava em desobediência com Deus, vai procurar, porque até Samuel já tinha morrido, que era o profeta que havia em Israel. Samuel estava morto. Saul não tinha mais ninguém a quem ele pudesse consultar. Então ele vai e procura uma feiticeira. Tem pessoas, irmãos, que quando Deus não fala, eles procuram feiticeiros, eles procuram, Paz do Senhor, irmã Divânia, eles procuram outras vozes que não é a voz do Senhor. Saul, Deus já não falava mais com ele através de sonhos, Deus já não usava mais profeta para falar com ele, ou seja, ele tinha perdido completamente a unção de Deus. E que triste, irmãos, que triste um homem e uma mulher perder a unção de Deus. E pior não era isso, ele queria mesmo assim. Ele era um homem teimoso, insistente, ele queria que Deus falasse com ele, ainda que fosse através de uma feiticeira. Olha a que ponto que chega um homem quando ele sai completamente da direção de Deus e que ele quer que Deus fale com ele. Então vamos aqui no capítulo em diante, que diz assim: vendo, pois, a mulher Samuel, ou seja, a feiticeira invocou Samuel com as magias e ela viu. Ela viu Samuel. Deus permitiu que Samuel viesse e falasse com Saul. A que ponto que chegou Saul? A rebeldia dele chegou a tal ponto que ele não se dava por vencido. Ele foi procurar a mulher feiticeira e pediu que a mulher invocasse Samuel para ele. Samuel era um profeta ungido de Deus. E Deus permitiu que Samuel falasse com ele, para que ele entendesse que o tempo dele havia findado. Saul perseguiu Davi por 15 anos. Não é brincadeira. Ele perseguiu Davi, começou o início da perseguição quando Davi matou o gigante. Quando ele derrubou o gigante, lá em 1 Samuel capítulo 17, que ele derruba o gigante Golias. E a partir daquele momento começou a perseguição na vida de Davi. Mas por que essa perseguição começou? E por que essa perseguição continuava incessantemente? Davi, primeiramente, foi ungido por Samuel, que era o mesmo profeta que estava sobre Israel, quando Israel não tinha rei. O rei que foi consagrado por Deus para ir ser rei sobre Israel, porque Israel estava sem rei, foi Saul.
Mas Saul passou a fazer coisas que Deus não se agradava mais. Ele começou a achar que o título dele dava autoridade para ele fazer o que bem entendesse. Assim como muitos acham que porque tem um determinado cargo, ou tem um determinado teologia, ou seja lá o que for, ele acha que ele pode fazer o que bem entende na casa de Deus. E muitos se intitulam Deus na terra. E não funciona assim com Deus. Quando Davi chega durante aquele período, ele já tinha sido consagrado. Deus, porque o fato de Deus chamar você não significa que amanhã Deus falou, olha, Deus tem um plano contigo, tem algo contigo, e aí você, eu vou ser pastor, eu vou ser missionária. A pessoa já se exalta só pelo fato de Deus ter usado um profeta e ter falado que Deus usaria ela. O que aconteceu com Davi foi diferente, mesmo Deus tendo chamado ele em frente aos irmãos, ao pai, a todos, dito que ele seria o próximo rei de Israel. O que aconteceu? Ele voltou a cuidar das ovelhas. Olha a humildade dele. Ele poderia ter dito, eu vou ser o rei, eu vou ser o rei, e poderia ter se exaltado. Mas ele voltou para o lugar da humildade. E isso é muito importante, você voltar para o lugar da humildade. Lugar onde você vai aprender, onde é a escola com o Senhor. Eu quero ser humilde, por quê? Porque é na humildade que Deus me exalta. Deus não exalta o exaltado. A Bíblia diz que Deus exalta o que está lá embaixo. É o que é humilde, não é o exaltado. O exaltado é o contrário, ele cai. Mas o que é humilde, ele sobe. Para ver como Deus ele é diferente do homem. O homem, quando chega alguém com um anel de ouro, se achando, o tal, o que acontece? O homem já procura uma cadeira melhor. Olha, esse aí é o doutor tal, esse aí é o fulano de tal. Deus já exalta mais ainda. O homem já exalta mais ainda. Deus não. Deus ele é o contrário. Quando chega aquele de chinelo de dedo, é aquele que ele unge. É aquele que está sofrendo. Não quer dizer que você tem que ser pobre, miserável. Não estou falando no sentido físico. Estou falando na humildade aqui, ó, no coração. Você não mudar pelo que Deus vai te dar. Pelo que Deus tem para você. Vamos dar um exemplo. O exemplo que está no Novo Testamento. Mateus, capítulo 26. Onde aquela mulher chega com os cabelos. Quebra o vaso de alabastro. E unge os pés de Jesus. Quando ela faz isso, naquela época, o vaso de alabastro era algo caríssimo. Não tinha dinheiro que comprasse. Primeira coisa que eles fizeram quando ela fez isso foi arregalar o olhão assim, ó. Porque quando você adora, o povo regala o olho assim. O povo quer saber por que você orou assim. Por que você adora assim. Por que você não está aí ó, arrebentado, acabado. Você está adorando. E os discípulos que andavam com Jesus, que eram discípulos, estavam ali do lado dele. Tinha posição, digamos assim. Primeira coisa que eles fizeram foram criticar. Os críticos. Aí você não pode adorar a Deus porque o teu cabelo não está cortado às pontas. Aí você não pode adorar a Deus porque você botou uma unha. Aí você não pode adorar a Deus porque você fez uma maquiagem. Aí você não pode adorar a Deus porque você está de calça. Aí tudo é motivo para criticar. Jesus não olhou aquela mulher. Eles poderiam ter dito, mas como que ela vai pegar o cabelo e passar nos pés de Jesus, que andava por tudo quanto era lugar? E ali estavam os críticos. Mas como que ela foi fazer isso? Esse é muito caro. Olha só, é muito caro esse perfume. Por que ela não nos deu para nós vender e dar para os pobres? Eles não estavam preocupados com os pobres. Aliás, eles não estavam preocupados nem com a mulher. Porque ela se quebrantou. A diferença que está na oração quando você faz é que você tem que quebrar o vaso de alabastro. Quando ela não abriu, vê bem,
Você pode meditar na palavra. Ela não abriu o vidro. Porque se ela abriu, ela poderia botar um pouco e... Não, ela quebrou. Ela quebrou. Ela derramou tudo no chão. Olha a coragem dela. Imagina o cheiro de alabastro que ficou naquele lugar. Ela preparando os pés de Jesus para o que viria. Aí voltando a Saul, que foi lá consultar uma feiticeira. As feiticeiras ele já tinha mandado matar quase todos. Sobrou essa ainda, ficavam uns escondidos lá. Quando ele procurou a feiticeira ficou com medo dele mandar matar ela. Tanto que ela pediu, Saul, não, eu sei que é tu, não me mata. Não me mata porque o... Aí ele disse, o que tu tá vendo? Eu tô vendo Samuel. Samuel vem pra ele e olha o que Samuel fala pra ele. Olha o que Samuel falou. Ele invocou Samuel através de uma feiticeira. E aí olha o que Samuel fala pra ele. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te desamparou e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e tem dado ao teu próximo Davi, como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, que era o que Deus tinha mandado matar aquele rei, que aquele rei era para ser exterminado. Por isso o Senhor te fez isso. E o Senhor entregará também a Israel. Ou seja, toda a nação pereceu por causa do rebelde. E Deus entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarei comigo, ou seja, mortos. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Pensa. Quem é que estava morando lá com os filisteus? Davi fugiu tanto de Saul. Fugiu tanto de Saul que ele se refugiou com os filisteus. E olha o que Deus fez, porque eles abrigaram lá Davi com seus 600 homens. Deus trouxe todos os filisteus e entregou Israel também na mão. Meu Deus! Pare e pensa um pouquinho no que Deus está falando com você. Porque essa palavra é tremenda. Essa palavra está falando comigo. Deus não aceitou mais a perseguição contra Davi. Primeiro, porque Deus já tinha entregado o cargo a Davi. Ou seja, Davi, depois que recebeu de Samuel, que Samuel mesmo, o profeta que entregou para ele que ele ia ser rei, ele já tinha morrido. Já tinha ido para a glória. Ficou 15 anos sendo perseguido. Depois que Deus disse, eu vou te dar tal coisa. Você está entendendo? Quando Deus te faz uma promessa, por que demora para chegar? E por que as perseguições vêm? Porque o inimigo quer que tu desista. O inimigo quer que você enfrente aquela pessoa que está te perseguindo. E sabe o que Davi fez? Ele fugiu da perseguição. Ele escapou. Ele era covarde? Não, ele era guerreiro. Ele sempre foi de guerra. Ele derrubou o Golias. Davi não era frouxo. Mas olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ai de mim. E ele, voltando aqui no capítulo 27, quando Abinai era um dos soldados de Davi. Abinai, ele queria matar, porque aí o povo já estava os homens de Davi já estavam até revoltados com aquela perseguição. Os homens dizem, mata esse homem de uma vez. Olha que te persegui 15 anos sem parar. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor se apoderava dele. E ele via Davi como inimigo de morte. Ele não via mais Davi como amigo dele, porque Davi era amigo. Davi salvou eles ali quando eles estavam na batalha com o filisteu. E você vê, o mesmo filisteu que ele matou foi onde abrigaram Davi. Davi teve que se refugiar lá. O fato de você matar um gigante não quer dizer que eles vão ser teus inimigos, aquele povo ali.
Por isso que nós nunca podemos achar que nós não beberemos água daquela fonte outra vez. Por isso que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Por isso que nós não podemos falar mal dos outros ou criticar aqueles que nos perseguem. Davi, ai de mim tocar, e proibiu os homens de matar Saul. Eles tiveram chance. No capítulo de 1 Samuel 17, Saul estava dormindo. E a Davi foi lá com Abinai, foi lá, tirou a espada e roubou o cantil de água e foi. Por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Estava na mão dele. Não faltou conselho dizendo, acaba com isso logo. Termina com essa perseguição. Por que tu tem que passar tudo isso? Só fugindo desse homem. E ele continua te perseguindo, e ele continua. Não tinha trégua aquela batalha, ele dava um tempo e começava de novo. Mas Davi, ele tinha algo que se chama temor. E o temor em Provérbios diz que é o princípio da sabedoria. Se você tem temor a Deus, você não enfrenta ninguém. Se você tem temor a Deus, olha o que Davi falou. Olha o que Davi falou. Um homem que nós devemos nos espelhar pelo que ele foi perseguido. 15 anos de perseguição. 15 anos alguém tentando te matar. Pensa. Ele queria tirar a vida dele de qualquer maneira. Por quê? Porque o inimigo já sabia que seria o próximo rei. O inimigo sabe que a tua bênção é grande. Tá entendendo? Por que tu é tão perseguido? Por que tem horas que você está assim, exausta? Tem horas que você diz assim, eu não aguento mais isso. Uma hora tem que ter um fim. Davi pensava da mesma maneira. Às vezes a comida ficava escassa. Foi quando chegou nas terras de Abigail, que o esposo de Abigail se negou da comida para eles. Eles não tinham comida. Aqueles homens podiam chegar ali e roubar tudo se eles quisessem, mas eles não queriam mais uma fama de ladrão. Já estavam com muita fama. Já estavam com fama de que eram covardes. Já estavam com fama de que Deus não era mais com ele. Já estavam com fama de que já era, não seria nunca rei de Israel. As consequências do que estava acontecendo naquela perseguição era só fracasso. Quem olhava dizia assim, que? Isso aí vai ser reinar quando? Essa promessa nunca vai se cumprir. Deus prometeu? Esquece, deixa pra lá. Não fica mais adorando a Deus, pra quê? Essa perseguição não vai acabar nunca. Mas eu vou ler para você o que Davi falou, usando a própria boca para profetizar. Isso que você tem que aprender com Davi nessa passagem, que eu aprendo com Davi nessa passagem, onde Deus vem falar comigo e com você, neste domingo, para declarar a tua vitória, para você entender a tua vitória. Eu vou ler para você o que Davi falou. Vamos ouvir mais um pouquinho do hino. E o arraial de Israel, o Senhor entregará na mão dos filisteus. Pensa. Quem é que estava morando lá com os filisteus? Davi fugiu tanto de Saul. Fugiu tanto de Saul que ele se refugiou com os filisteus. E olha o que Deus fez, porque eles abrigaram lá Davi com seus 600 homens. Deus trouxe todos os filisteus e entregou Israel também na mão. Meu Deus! Pare e pensa um pouquinho no que Deus está falando com você. Porque essa palavra é tremenda. Essa palavra está falando comigo. Deus não aceitou mais a perseguição contra Davi. Primeiro, porque Deus já tinha entregado o cargo a Davi. Ou seja, Davi, depois que recebeu de Samuel, que Samuel mesmo, o profeta que entregou para ele que ele ia ser rei, ele já tinha morrido, já tinha ido para a glória.
Ficou 15 anos sendo perseguido. Depois que Deus disse, eu vou te dar tal coisa. Você está entendendo? Quando Deus te faz uma promessa, por que que demora para chegar e por que que as perseguições vêm? Porque o inimigo quer que tu desista. O inimigo quer que você enfrente aquela pessoa que está te perseguindo. E sabe o que que Davi fez? Ele fugiu da perseguição. Ele escapou. Ele era covarde? Não, ele era guerreiro. Ele sempre foi de guerra. Ele derrubou o Golias. Davi não era frouxo. Mas olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ai de mim. E ele, voltando aqui no capítulo 27, quando Abinai era um dos soldados de Davi. Abinai, ele queria matar, porque aí o povo já estava até, os homens de Davi já estavam até revoltados com aquela perseguição. Os homens dizem, mata esse homem de uma vez. Olha que te persegui 15 anos sem parar. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor se apoderava dele. E ele via Davi como inimigo de morte. Ele não via mais Davi como amigo dele, porque Davi era amigo. Davi salvou eles ali quando eles estavam na batalha com o filisteu. E você vê, o mesmo filisteu que ele matou foi onde abrigaram Davi. Davi teve que se refugiar lá. O fato de você matar um gigante não quer dizer que eles vão ser teus inimigos, aquele povo ali. Por isso que nós nunca podemos achar que nós não beberemos água daquela fonte outra vez. Por isso que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Por isso que nós não podemos falar mal dos outros ou criticar aqueles que nos perseguem. Davi, ai de mim tocar, e proibiu os homens de matar Saul. Eles tiveram chance. No capítulo de 1 Samuel 17, Saul estava dormindo. E a Davi foi lá com Abinai, foi lá, tirou a espada e roubou o cantil de água e foi. Por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Estava na mão dele. Não faltou conselho dizendo, acaba com isso logo. Termina com essa perseguição. Por que tu tem que passar tudo isso? Só fugindo desse homem. E ele continua te perseguindo. E ele continua. Não tinha trégua aquela batalha. Ele dava um tempo e começava de novo. Mas Davi, ele tinha algo que se chama temor. E o temor em Provérbios diz que é o princípio da sabedoria. Se você tem temor a Deus, você não enfrenta ninguém. Se você tem temor a Deus, olha o que Davi falou. Olha o que Davi falou. Um homem que nós devemos nos espelhar pelo que ele foi perseguido. 15 anos de perseguição. 15 anos alguém tentando te matar. Pensa. Ele queria tirar a vida dele de qualquer maneira. Por quê? Porque o inimigo já sabia que seria o próximo rei. O inimigo sabe que a tua bênção é grande. Tá entendendo? Por que tu é tão perseguido? Por que tem horas que você tá assim, exausta? Tem horas que você diz assim, eu não aguento mais isso. Uma hora tem que ter um fim. Davi pensava da mesma maneira. Às vezes a comida ficava escassa. Foi quando chegou nas terras de Abigail, que o esposo de Abigail se negou da comida para eles. Eles não tinham comida. Aqueles homens podiam chegar ali e roubar tudo se eles quisessem, mas eles não queriam mais uma fama de ladrão. Já estavam com muita fama. Já estavam com fama de que eram covardes. Já estavam com fama de que Deus não era mais com ele. Já estavam com fama de que já era, não seria nunca rei de Israel. As consequências do que estava acontecendo naquela perseguição era só fracasso. Quem olhava dizia assim, que? Isso aí vai ser reinar quando? Essa promessa nunca vai se cumprir. Deus prometeu? Esquece, deixa pra lá.
Não fica mais adorando a Deus. Para quê? Essa perseguição não vai acabar nunca. Mas eu vou ler para você o que Davi falou, usando a própria boca para profetizar. Isso que você tem que aprender com Davi nessa passagem, que eu aprendo com Davi nessa passagem, onde Deus vem falar comigo e com você, neste domingo, para declarar a tua vitória, para você entender a tua vitória. Eu vou ler para você o que Davi falou. Vamos ouvir mais um pouquinho do hino, enquanto eu medito aqui na palavra que eu quero fazer. Assembleia de Deus do Brasil chegou. Bênção de Deus esse hino, hein? 1 Samuel capítulo 26. Olha só. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei a segunda vez. Ou seja, eu vou matar de uma vez só. Eu quero dar uma apunhalada só, acabo com esse teu problema só. Abissai era do lado de Davi. Abissai estava cansado, porque ele também estava fugindo com Davi. Ele também estava fugindo da perseguição. Não pensa que você está sendo perseguido sozinho. Você nunca vai ser perseguido sozinho. Sempre Deus vai deixar alguém com você. E essas pessoas também são perseguidas. De uma outra maneira, mas são. Abissai disse: deixa que eu termino com ele uma vez só. Tu não precisa pôr as tuas mãos, Davi. Eu mesmo faço. Para ver como ele estava já irado. A perseguição já era tanta que o próprio Abissai, que era soldado de Davi, já tomou as dores dele. Já estava, sabe, por aqui, cansado. Aí ele diz assim: e disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ele disse que Deus que ia ferir ele, não o homem. Vê bem. Ou o seu dia chegará, ou uma opção, ou Deus vai tirar a vida dele, ou seja, ele vai morrer de morte morrida, como diz o outro, né? Vai morrer dessa maneira, ou o seu dia chegará em que morra ou descerá para a batalha e perecerá, ou alguém irá matar ele. Ele profetizou: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira. Ou seja, Saul estava dormindo. O Abissai, o que o Abissai queria fazer? Matar ele dormindo. Era isso que o Abissai queria fazer. E aí eles foram lá para ver, enquanto eles dormiam, estavam ali, porque a guerra se dava num campo aberto. Davi estava escondido nas montanhas, Davi conhecia a área que ele estava. E eles chegaram para perseguir Davi. E dormiram na noite, chegou a noite, eles dormiram. Estava Saul dormindo. Quando entra Abissai e Davi, aonde eles estavam dormindo. Ou seja, a oportunidade melhor não tinha. A oportunidade estava ali, dada a oportunidade. E ele pega, diz: não, Abissai, nós não vamos fazer isso. Nós vamos, a paz do Senhor, irmã Marinei. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos pegar, tirar a espada dele, tirar o cantil e vamos levar para a montanha. Vamos esperar ele acordar no outro dia. Olha como Davi, ele pensava, tinha estratégia. Como Deus dava direção para ele, tendo oportunidade. Seria o fim daquela luta. Seria tudo ou nada ali. Era a oportunidade que não aconteceria a segunda vez. Abissai estava dizendo para ele: Davi, deixa que eu faço. Eu só vou dar uma punhalada, ele está dormindo, a gente acaba com eles aqui mesmo. Quantas oportunidades Deus deu para você terminar com esse problema, mas Deus não permite. Deus não permitiu Davi tocar no ungido do Senhor. E aí o que ele faz? E o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha de água e vamos. E tomou Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se, ninguém houve que o visse. Ninguém viu eles.
Eles foram escondidos. E nem que o advertisse. Depois que eles acordaram, que já estavam do outro lado das montanhas, Davi bradou ao povo. Ou seja, Davi diz assim, eu tô aqui. Mas ele já tinha entrado lá. Já teve frente a frente com o inimigo. E aí Davi grita, tô aqui. Estão me procurando, tô aqui. Você vê como Deus guardava Davi, como Deus guarda a tua vida. Deus guardou Davi, que Davi entrou lá dentro, saiu e gritou e disse, estamos aqui, ó. Aqui, ó. Estive aí, ó, onde você tá. Tive a oportunidade de acabar com você. Mas eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus e eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu vou esperar Deus fazer justiça. Eu vou esperar Deus julgar. Eu vou esperar Deus tratar. Eu vou esperar Deus fazer o que é necessário. Eu não vou tocar naquilo que Deus não me deu autorização para tocar. Eu não vou fazer nada diferente do que Deus mandar eu fazer. E isso é importante nós entender. E aí Davi vai e diz assim, e Davi bradou ao povo. E Abner, que era o que estava cuidando de Saul, ele cuidou tanto que o inimigo entrou, tirou a espada dele que estava ali. Imagina tirar a espada do rei e levou embora. E o que ele ia dizer para o rei? Era um cargo que ele tinha, que era um cargo de confiança. Ele poderia pagar com a vida. Abner rateou, mas foi Deus que cegou o inimigo. E Davi bradou, então disse Davi, Abner, porventura não és homem? Olha aí. E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardasse o rei, teu senhor? Porque tu não guardou o rei? Como tu deixou o inimigo entrar aí, ficar pertinho da cabeça do rei, cortar a cabeça do rei fora, que era, todos estavam atrás da cabeça de um rei. Não é bom o que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte. Vós que não guardasse o vosso Senhor, o ungido do Senhor. E aí tu vê aqui, mais adiante, então conheceu Saul a voz de Davi. E disse, não é essa a tua voz? Meu filho Davi. Olha o cinismo. Meu filho, minha querida. Meu amorzinho. Ou seja, Davi estava sendo perseguido por anos. Saul foi tão cínico, foi tão traiçoeiro, a paz do Senhor, irmã Jane Ferrari, foi tão traiçoeiro que ele disse assim, eu te dou a minha filha. Você vê, Saul deu a filha dele, deu a própria filha para casar com Davi. A filha já era igual ao pai. Eles tinham um laço familiar. Mas o que fazia com que Saul perseguisse Davi era a inveja, o ciúme, aquelas pessoas que não querem que você vença, aquelas pessoas que estão atrapalhando o teu comércio, o teu negócio, a tua vida de prosperar porque estão com inveja. Tiveram as mesmas oportunidades, mas a inveja cegou eles de tal maneira que eles não conseguem ver o teu sucesso. Eles não conseguem ver você prosperar. Ele não consegue você ser abençoado, porque Davi ele era abençoado. Ele não tinha um coração vingativo como Saul tinha, como o invejoso, o traiçoeiro, e a posição de Saul era até maior que a de Davi, porque ele ainda era rei. Ele ainda era rei. E Davi estava fugindo para não morrer. Fugia para um lado, estava perseguição. Fugia para o outro, estava perseguição. Aí você se pergunta, por que me perseguem tanto? O que eu fiz? Eu só trabalho, eu só cuido da minha vida, eu não estou mexendo com ninguém. E essa inveja em cima de mim. Sabe o que é isso? A inveja, ela é algo assim que te deixa tão mal, porque é um sentimento tão negativo, tão diabólico, que você sente na tua própria carne. O negativismo.
As pessoas querendo brigar, querendo te desafiar, tirar você daquele brilho que você tem, daquela alegria que você tem. Hoje eu tive uma experiência, eu estava no supermercado e uma senhora na minha frente com uma filha, simplesmente porque o preço era diferente, fez uma guerra daquilo. E a coitada da caixa não tinha culpa de nada. E depois que as pessoas trabalham com o público, elas lidam com todo tipo de pessoas. Pessoas que saem na rua já pronta para brigar. Pronta para acabar com o teu humor. Pronta para acabar com o teu sorriso, com o teu comércio, com o teu negócio, porque não podem ver você prosperar. Saul não podia ver Davi prosperar. E ele não estava assim tanto em evidência. Mas ele tinha uma promessa de prosperidade da parte de Deus. E aquela promessa ali estava incomodando ele, porque ele já estava, Deus não falava mais com ele, era um rei, Deus falava com os reis em sonho, através de visões, Deus falava com eles. Quando Deus não falou mais com ele, com Saul, ele entrou em pânico. Ou seja, quando você não consegue, porque o ciúme ele cega de uma maneira que a pessoa não consegue mais ser espiritual. Ela pode fingir, ela pode fazer de conta que ela é feliz, que ela é alegre, mas por dentro ela está se corroendo. Ela está se corroendo com o teu sucesso. Se você tiver a pele diferente, ela tá se corroendo porque a tua pele é diferente, porque os teus clientes estão chegando, porque a tua casa é melhor, porque o teu carro, e eles querem tudo aquilo que está de bênção sobre a tua vida. E Davi disse, eu não vou fazer nada. Porque o que você vai fazer diante de uma pessoa invejosa? Você não tem o que fazer. Porque a inveja, ela vem da alma, ela vem lá de dentro. Ela vem daquele sentimento que eu quero que ele morra, eu quero que ela morra, eu quero que ela se destrua, eu quero que ela se arrebente. Isso é inveja. Vê se isso não é diabólico. Vê se isso não é algo que não provém de Deus. Porque de Deus vem alegria, bênção, amor, paz, benignidade, amigos, pessoas que vão te pôr para cima, não vão te pôr para baixo. Pessoas que vão te estender a mão e não tentar te apunhalar pelas costas. Era o que Saul fazia constantemente. Foram 15 anos de perseguição contra Davi. Foram 15 anos que ele teve que fugir. Mas por que tudo isso que me sobreveio? Ele recebeu conselhos, Davi, para de fugir, enfrenta esse homem e acaba com ele logo. Não. Não. Quem brilha não precisa apagar o brilho de ninguém. Se você nasceu para ser abençoado, você vai ser. Porque o Salmo 23, ele diz assim, e prepara uma mesa perante mim, na presença de quem? Dos teus inimigos. Os teus inimigos têm que ver o teu sucesso. Os teus inimigos, eles têm que ver. Deus, ele é tão bom que ele faz os teus inimigos se corroer de raiva. Porque ele prepara a mesa. O Salmo 23 não está falando da mesa lá no céu, porque lá no céu não vai ter inimigo. Está falando... Há pessoas que interpretam a Bíblia de outra maneira. Salmo 23 é quando você morrer. Não. É agora. É já. Prepara uma mesa perante os teus inimigos. E unge a tua cabeça com óleo, e o teu cálice transborda. O que é cálice transbordar? Prosperando tudo na tua vida. Então, o que Deus quer falar contigo hoje? A justiça vem de Deus. Você sabe o fim das pessoas que perseguem os outros? É triste. Você
pode imaginar o que é um inimigo para Deus, porque eles não estão perseguindo a ti. O que você não pode deixar é aquilo afetar a tua alma. Porque você sendo perseguido, você começa a ficar com raiva. Você começa a odiar também. E Deus não quer isso. Deus quer que você ore por eles e abençoe eles. Porque a justiça vem de Deus. Ele que vai te honrar. Quando Abinai chega para Davi e diz assim, Davi, vamos matar esse cara aqui logo. Tá dormindo, olha só a chance que a gente tem. Você não precisa fazer, eu faço, uma vez só e deu. Davi diz, não toca no ungido. Por quê? Mas ele não era mais ungido. Ele era. Porque a unção de Deus a pessoa não perde. Ele pode estar desviado, ele pode estar fora da direção de Deus, mas a unção ele ainda tem. Ele era rei, foi Deus que tinha colocado ele lá. Então, mesmo a pessoa estando desviada, tenha isso em mente. Ele ainda é um ungido de Deus. Mas não está obedecendo a Deus. Não importa, Saul também não estava mais obedecendo a Deus. Saul, ele estava fora. E Saul estava procurando uma feiticeira, imagina. Ele já estava atrás de feiticeira, porque não conseguia mais Deus falar com ele. E quantos estão atrás de feitiçaria? Porque existe vários tipos de feitiçaria. E oração de feiticeiro também. Se eu orar para Deus arrebentar com alguém, eu estou orando feiticeiro. Deus não arrebenta com ninguém. Deus faz justiça no tempo dele, na hora dele e quando ele quer. Mas quando você ora, eu quero que destrua essa pessoa. A paz do Senhor, pastor Samuel. Samuel, deixa eu ver aqui. Eu acho que é Moçambique, África, se eu não me engano. Samuel José de Lázaro, Moçambique, África. A paz do Senhor está nos assistindo aí. Que Deus abençoe Moçambique, África. País que fala português. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos pregando a palavra em 1 Samuel, capítulo 28. Então, quando ele vai e busca essa feiticeira, porque Deus já não falava mais com ele, ele já estava em pânico, porque ele estava sentindo que ia acabar ali a perseguição. Ele estava desesperado quando o teu inimigo ficar desesperado, chegou a hora da tua vitória. E aí o inimigo se desesperou, foi lá guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha de água e vamos. E tomou Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se, ninguém houve que o visse. Ninguém viu eles. Eles foram escondidos. E nem que o advertisse. Depois que eles acordaram, que já estavam do outro lado das montanhas, Davi bradou ao povo, ou seja, Davi diz assim, eu tô aqui. Mas ele já tinha entrado lá, já teve frente a frente com o inimigo. E aí Davi grita, tô aqui, estão me procurando, tô aqui. Você vê como Deus guardava Davi, como Deus guarda a tua vida. Deus guardou Davi, que Davi entrou lá dentro, saiu e gritou e disse, estamos aqui, ó. Aqui, ó. Estive aí, ó, onde você tá. Tive a oportunidade de acabar com você. Mas eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus e eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu vou esperar Deus fazer justiça. Eu vou esperar Deus julgar. Eu vou esperar Deus tratar. Eu vou esperar Deus fazer o que é necessário. Eu não vou tocar naquilo que Deus não me deu autorização para tocar. Eu não vou fazer nada diferente do que Deus mandar eu fazer. E isso é importante nós entender. E aí Davi vai e diz assim, e Davi bradou ao povo. E Abner, que era o que estava cuidando de Saul, ele cuidou tanto que o inimigo entrou, tirou a espada dele que estava ali. Imagina tirar a espada do rei e levou embora.
E o que ele ia dizer para o rei? Era um cargo que ele tinha, que era um cargo de confiança. Ele poderia pagar com a vida. Abner rateou, mas foi Deus que cegou o inimigo. E Davi bradou. Então disse Davi: Abner, porventura não és homem? Olha aí. E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardasse o rei, teu senhor? Porque tu não guardou o rei? Como tu deixou o inimigo entrar aí, ficar pertinho da cabeça do rei, cortar a cabeça do rei fora, que era todos estavam atrás da cabeça de um rei. Não é bom o que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte. Vós que não guardasse o vosso Senhor, o ungido do Senhor. E aí tu vê aqui, mais adiante, então conheceu Saul a voz de Davi. E disse: não é essa a tua voz? Meu filho Davi. Olha o cinismo. Meu filho, minha querida. Meu amorzinho. Ou seja, Davi estava sendo perseguido por anos. Saul foi tão cínico, foi tão traiçoeiro, a paz do Senhor, irmã Jane Ferrari, foi tão traiçoeiro que ele disse assim: eu te dou a minha filha. Você vê, Saul deu a filha dele, deu a própria filha para casar com Davi. A filha já era igual ao pai. Eles tinham um laço familiar. Mas o que fazia com que Saul perseguisse Davi era a inveja, o ciúme, aquelas pessoas que não querem que você vença, aquelas pessoas que estão atrapalhando o teu comércio, o teu negócio, a tua vida de prosperar, porque estão com inveja. Tiveram as mesmas oportunidades, mas a inveja cegou eles de tal maneira que eles não conseguem ver o teu sucesso. Eles não conseguem ver você prosperar. Ele não consegue você ser abençoado, porque Davi, ele era abençoado. Ele não tinha um coração vingativo como Saul tinha, como o invejoso, o traiçoeiro. E a posição de Saul era até maior que a de Davi, porque ele ainda era rei. Ele ainda era rei. E Davi estava fugindo para não morrer. Fugia para um lado, estava perseguição. Fugia para o outro, estava perseguição. Aí você se pergunta: por que me perseguem tanto? O que eu fiz? Eu só trabalho, eu só cuido da minha vida, eu não tô mexendo com ninguém, e essa inveja em cima de mim. Sabe o que é isso? A inveja, ela é algo assim que te deixa tão mal, porque é um sentimento tão negativo, tão diabólico, que você sente na tua própria carne. O negativismo. As pessoas querendo brigar, querendo te desafiar, tirar você daquele brilho que você tem, daquela alegria que você tem. Hoje eu tive uma experiência, eu estava no supermercado e uma senhora na minha frente com uma filha, simplesmente porque o preço era diferente, fez uma guerra daquilo. E a coitada da caixa não tinha culpa de nada. E depois que as pessoas trabalham com o público, elas lidam com todo tipo de pessoas. Pessoas que saem na rua já pronta para brigar. Pronta para acabar com o teu humor. Pronta para acabar com o teu sorriso, com o teu comércio, com o teu negócio, porque não podem ver você prosperar. Saul não podia ver Davi prosperar. E ele não estava assim tanto em evidência. Mas ele tinha uma promessa de prosperidade da parte de Deus. E aquela promessa ali estava incomodando ele, porque ele já estava, Deus não falava mais com ele, era um rei, Deus falava com os reis em sonho, através de visões, Deus falava com eles. Quando Deus não falou mais com ele, com Saul, ele entrou em pânico. Ou seja, quando você não consegue, porque o ciúme ele cega de uma maneira que a pessoa não consegue mais ser espiritual.
Ela pode fingir. Ela pode fazer de conta que ela é feliz, que ela é alegre, mas por dentro ela está se corroendo. Ela está se corroendo com o teu sucesso. Se você tiver a pele diferente, ela tá se corroendo porque a tua pele é diferente. Porque os teus clientes estão chegando. Porque a tua casa é melhor. Porque o teu carro. E eles querem tudo aquilo que está de bênção sobre a tua vida. E Davi disse, eu não vou fazer nada. Porque o que você vai fazer diante de uma pessoa invejosa? Você não tem o que fazer. Porque a inveja, ela vem da alma, ela vem lá de dentro. Ela vem daquele sentimento que eu quero que ele morra, eu quero que ela morra, eu quero que ela se destrua, eu quero que ela se arrebente. Isso é inveja. Vê se isso não é diabólico. Vê se isso não é algo que não provém de Deus. Porque de Deus vem alegria, bênção, amor, paz, benignidade, amigos, pessoas que vão te pôr para cima, não vão te pôr para baixo. Pessoas que vão te estender a mão e não tentar te apunhalar pelas costas. Era o que Saul fazia constantemente. Foram 15 anos de perseguição contra Davi. Foram 15 anos que ele teve que fugir. Mas por que tudo isso que me sobreveio? Ele recebeu conselhos, Davi, para de fugir, enfrenta esse homem e acaba com ele logo. Não. Não. Quem brilha não precisa apagar o brilho de ninguém. Se você nasceu para ser abençoado, você vai ser. Porque o Salmo 23, ele diz assim, e prepara uma mesa perante mim, na presença de quem? Dos teus inimigos. Os teus inimigos têm que ver o teu sucesso. Os teus inimigos, eles têm que ver. Deus, ele é tão bom que ele faz os teus inimigos se corroer de raiva. Porque ele prepara a mesa. O Salmo 23 não está falando da mesa lá no céu, porque lá no céu não vai ter inimigo. Está falando... Há pessoas que interpretam a Bíblia de outra maneira. Salmo 23 é quando você morrer. Não. É agora. É já. Prepara uma mesa perante os teus inimigos. E unge a tua cabeça com óleo, e o teu cálice transborda. O que é cálice transbordar? Prosperando tudo na tua vida. Então, o que Deus quer falar contigo hoje? A justiça vem de Deus. Você sabe o fim das pessoas que perseguem os outros? É triste. Você pode imaginar o que é um inimigo para Deus, porque eles não estão perseguindo a ti. O que você não pode deixar é aquilo afetar a tua alma. Porque você sendo perseguido, você começa a ficar com raiva. Você começa a odiar também. E Deus não quer isso. Deus quer que você ore por eles e abençoe eles. Porque a justiça vem de Deus. Ele que vai te honrar. Quando Abinai chega para Davi e diz assim, Davi, vamos matar esse cara aqui logo. Tá dormindo, olha só a chance que a gente tem. Você não precisa fazer, eu faço, uma vez só e deu. Davi diz, não toca no ungido. Por quê? Mas ele não era mais ungido. Ele era. Porque a unção de Deus, a pessoa não perde. Ele pode ter desviado, ele pode estar fora da direção de Deus, mas a unção ele ainda tem. Ele era rei, foi Deus que tinha colocado ele lá. Então, mesmo a pessoa estando desviada, tenha isso em mente. Ele ainda é um ungido de Deus. Mas não está obedecendo a Deus. Não importa, Saul também não estava mais obedecendo a Deus. Saul, ele estava fora. E Saul estava procurando uma feiticeira, imagina. Ele já estava atrás de feiticeira, porque não conseguia mais Deus falar com ele. E quantos estão atrás de feitiçaria? Porque existe vários tipos de feitiçaria. E oração de feiticeiro também.
Se eu orar para Deus arrebentar com alguém, eu estou orando feiticeiro. Deus não arrebenta com ninguém. Deus faz justiça no tempo dele, na hora dele e quando ele quer. Mas quando você ora, eu quero que destrua essa pessoa. A paz do Senhor, pastor Samuel. Samuel, deixa eu ver aqui. Eu acho que é Moçambique, África, se eu não me engano. Samuel José de Lázaro, Moçambique, África. A paz do Senhor está nos assistindo aí. Que Deus abençoe Moçambique, África. País que fala português. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos pregando a palavra em 1 Samuel, capítulo 28. Então, quando ele vai e busca essa feiticeira, porque Deus já não falava mais com ele, ele já estava em pânico, porque ele estava sentindo que ia acabar ali a perseguição. Ele estava desesperado quando o teu inimigo ficar desesperado, chegou a hora da tua vitória. E aí o inimigo se desesperou, foi lá procurar a feiticeira. E a feiticeira com medo dele. A Bíblia diz que Saul, ele não comeu o dia inteiro. Porque ele queria uma resposta de Deus. Ele queria uma resposta vinda do trono de Deus. E ele usou aquela feiticeira para chamar Samuel, profeta de Deus, para dizer para ele o que viria a acontecer. Samuel disse: nessa noite acabou. Teu reinado já era. Porque tu não fizeste conforme Deus mandou você fazer. Então é muito importante, irmãs, obedecer o que Deus fala conosco. Porque Deus tem várias maneiras de falar conosco. Às vezes nós pensamos a igreja, culpamos o pastor, quando nós estamos passando por um problema. Colocamos a culpa sobre alguém. O ser humano, ele culpa o outro. Mas ele não assume que isso pode ser Deus provando a tua fé. Quando Davi estava apacentando as ovelhas e o rebanho do seu pai, ele estava na escola. Ele já era rei. Por Deus, ele já era rei. Mas ele ainda passou 15 anos de perseguição para receber a vitória. Ele levou 15 anos sendo perseguido pelo seu sogro, que ele achou que ia ser bênção na vida dele. Ele achou que o sogro ia ser uma bênção. Quantos pensam que a sogra vai ser bênção na vida, o sogro vai ser bênção, o marido vai ser bênção, e às vezes é uma perseguição. Ele achou que era bênção, estava dentro da família. Jamais imaginou que dentro da família dele ia ter alguém que queria matar ele. E aí nós culpamos a igreja. Mas eu acho que é a igreja. Mas eu acho que é o fulano. Não. Entra na escola de Deus e faça como Davi. Cala, te esconde, foge. Fugir não é para covarde. É estratégia que Deus dá. Porque se ele fosse enfrentar Saul, era uma guerra. E Deus não queria guerra. Deus queria abençoar, Deus quer te abençoar, Deus não quer guerra. Deus quer trazer a bênção para a tua vida. E às vezes nós não entendemos como é que a bênção chega. Quando a bênção chegou para a vida de Abraão e Sara, que eles queriam tanto um filho, ela já não estava mais esperando bênção nenhuma. Ela já estava numa idade, já era velha. Vou ter filho nessa idade, tem cabimento isso? E Deus deu. Mesmo ela não tendo mais esperança. Você está entendendo? Mesmo você não tendo mais esperança. Parece que tudo está amortecido, teus sonhos já morreram. Parece que você nunca mais vai sair desse deserto. Parece que as coisas não acontecem. E parece que Deus não está falando com você. E chegou a hora da vitória. Chegou a hora de Deus fazer justiça na tua vida.
de Deus desenterrar os teus sonhos, rabassou decai, xarabassui, e fazer o teu inimigo ver o teu sucesso. Mas eu não estou vendo nada. Toma posse da vitória. Porque Deus fala conosco desta maneira. Quando ele chega na frente daquela feiticeira, Saul, o inimigo de Davi, o teu inimigo, que ele chega, ele já sabia que ele estava derrotado. Ele já sabia que não tinha mais o que fazer ali. E Samuel veio em espírito e disse: por que tu me chamou? Por que tu ainda quer saber se tu está vendo que acabou aí? Que chegou o tempo da justiça de Deus sobre a tua vida. Lá vem Davi, que estava na terra dos filisteus, lá vem os filisteus. Vê como Deus é tão bom, que Deus tirou Davi de Israel e levou para os filisteus, e os filisteus iam atacar Israel e tomar Israel. Você vê como é que a gente não entende. Ele foi morar num outro país. E aquela nação se voltou contra Israel. Se Davi tivesse ficado ali, ele ficaria escravo dos filisteus. Mas Davi estava do lado de lá. Você vê, tá entendendo por que Deus te mudou? Por que Deus não deixa tu sair da onde tu tem que sair? Porque é assim que Deus vai fazer. Eu sei que Deus está falando com você. De uma maneira profunda. De uma maneira que você está chorando. De uma maneira que você está dizendo: Senhor, obrigada por ter falado comigo. Porque Deus, ele vai te honrar. A justiça chegou. A justiça chegou. Porque chega de perseguição. Chega de fugir, Davi. Chega de se esconder. Porque não era só o rei Saul que estava contra Davi. Tinha mais gente com ele. Teve um dia que ele veio com 3.000 homens. Ele tinha os compincha dele. E Davi só se escondendo. Não queria mais nem, não podia sair na rua. Porque encontrava os inimigos lá na rua, esperando por ele. Vivia escondido. E aí Deus disse: acabou. Acabou. Hoje, toma posse da tua vitória. Toma posse da tua vitória. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual o inimigo que se levantou contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua casa, contra o teu comércio, contra a igreja, contra o teu ministério. Mas eu sei que hoje Deus entra com justiça na tua vida. E a justiça de Deus não é justiça de homem. Quando veio a justiça na casa de Saul, foram eles e os filhos deles junto. Até o melhor amigo de Davi foi morto, Jonathan. O pai de Mefibosete foi morto aí. Até o inocente do Jonathan, porque o Jonathan sempre foi amigo de Davi, foi junto. Justiça de Deus sobre aquela família, sobre aquela casa. Haverá justiça na tua casa. Os inimigos não vão prevalecer mais. Deus está falando através dessa palavra. Acabou o tempo de perseguição, onde vocês não têm mais paz. Embora você diga: mas eu estou seguro, eu sei que Deus está comigo. Mas lá fora estão os teus inimigos esperando a oportunidade para destruir você, destruir a tua família. Estão como os leões esperando apenas um movimento teu para poder falar mal da tua vida, para poder se levantar contra a tua vida. Acabou o tempo da perseguição. O Senhor está falando contigo: acabou o tempo da perseguição. A justiça do Senhor chega na tua casa hoje. Toma posse da tua vitória, em nome de Jesus.
Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus prospere a tua família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, que Deus abençoe a cada uma de vocês, irmãos, que entraram nesta live para receber uma palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Que Deus abençoe e multiplique Pastor Samuel. Que Deus abençoe a África, Moçambique. Tenho acompanhado aí os seus vídeos, a missão que está sendo feita aí em Moçambique, na África. Estamos aí também com você em oração, pedindo a Deus que derrame bênção, multiplique a bênção sobre as crianças que você cuida aí neste país. Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar. Não se preocupa, Pastor Samuel. Não se preocupa, porque Deus proverá tudo para você fazer essa linda obra aí em Moçambique, África. Aleluia. Que Deus abençoe ao país do Brasil, México que está nos assistindo e Estados Unidos que está nos assistindo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, multiplica o teu ministério. Não desanima, porque a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Aleluia, que Deus abençoe a tua vida. Pega os teus dons de louva, adora, porque chegou a justiça do Senhor sobre a tua casa, chegou a justiça sobre a tua família. O teu inimigo tomba e a vitória é tua em nome de Jesus. Deus está desenterrando os teus sonhos, está desenterrando aquilo que estava já esquecido, documentos que estavam já assim empilhados e não saiu do lugar. Deus está desempilhando, Deus está abrindo as portas. Toma posse da vitória. Deus está tirando aquilo que o inimigo está roubando, está abrindo as portas. Aleluia, toma posse da tua vitória em nome de Jesus. As portas abertas, Deus derramando bênção e unção sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Toma posse da vitória nesse dia para a glória do Senhor.